E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje na nossa videoaula a gente vai falar então sobre o resultado do último plebiscito na União Europeia, que colocou aí o Reino Unido fora do bloco econômico mais importante do mundo. E para a gente entender os efeitos, o resultado, isso numa perspectiva interna para os ingleses, para o Reino Unido, para a União Europeia e para a geopolítica e a economia mundial, a gente vai recorrer um pouco ao contexto de formação do bloco econômico chamado União Europeia. Bom, de onde surge essa ideia de União Europeia? Ela surge lá no Tratado de Roma, em 1957, que deu origem ao chamado Mercado Comum Europeu. Então, em 1957, algumas nações do continente se uniram para a formação do MCE, Mercado Comum Europeu, cujo intento era crescer e expandir um senso de disciplina fiscal, de senso de organização política e também econômica para os países europeus. Por que eles tiveram essa ideia? Primeiro, a gente vivia um novo cenário geopolítico, comandado agora, né, por Estados Unidos e União Soviética. Existia um plano de reconstrução da Europa e para diminuir as rivalidades ante os europeus. Nesse contexto, então, o MCE e outras experiências, né, como o Benelux e a própria Comunidade Europeia de Comércio de Carvão e Aço, não prosperaram, se eu posso dizer dessa forma, justamente porque já nos anos 90, você tem o fim da Guerra Fria, ou seja, a vitória do capitalismo dos Estados Unidos, uma nova perspectiva econômica, que seria o neoliberalismo, e a formação de blocos econômicos. Então, por exemplo, lá na Guerra Fria, nós tivemos algumas experiências econômicas e políticas para essa chamada integração do mercado comum europeu, só que não prosperou no sentido de unificar a Europa, não avançou politicamente. Já nos anos 90, uma nova perspectiva política e econômica colocará como critério básico de avanço do próprio capitalismo, que seria então a formação de blocos econômicos. Aí nascia o principal embrião da União Europeia, chamado Tratado de Maastricht. Ele vem substituir o Tratado de Roma, dando origem então ao mais completo e mais importante bloco econômico denominado de União Europeia. Lembrando que um dos artigos básicos do Tratado de Maastricht, que é essa cooperação política, econômica, até mesmo social e ambiental entre os países europeus, ele proporciona uma certa autonomia aos países. Essa autonomia vai dizer o seguinte: olha, eu quero fazer parte da União Europeia, só que eu não quero fazer parte de todos os níveis da formação do bloco econômico. E por falar em níveis, para ficar bem didático para vocês, os países, eles se unem justamente para quê? Para reduzir as taxas alfandegárias, as taxas e regras comerciais, para ampliar essa rede de comércio. Então a gente tem o primeiro nível, que é o chamado área de livre comércio. Então, o primeiro nível da formação de um bloco econômico é denominado então de área de livre comércio, cujo objetivo então é reduzir essas taxas alfandegárias para que um produto produzido na França seja comprado e vendido à Grécia, a todos os países pertencentes ao bloco. O segundo nível é um dos mais complexos, que ele permite a chamada união aduaneira. Aduaneira significa união de fronteira. O que seria isso? Um cidadão espanhol, ele pode circular de forma livre por todos os países que aderiram ao segundo nível. No primeiro nível, comercial. O segundo nível vem a circulação de pessoas e também a circulação de mercadorias. Dentro do chamado segundo nível, criou-se um espaço dentro da Europa chamado espaço Schengen. Ou seja, os países que aderiram ao segundo nível por autonomia, você tem o quê? A participação e a livre circulação de pessoas. Aí a gente chega no terceiro nível da formação de um bloco econômico, que é a formação do denominado mercado comum. Quando os países já constituídos do primeiro e do segundo níveis, ele
participa, né, de uma cooperação política e econômica mais eficiente. E o quarto nível, que seria então a chamada União Monetária. Nesse espaço seria criado então dentro da União Europeia um outro subespaço denominado de zona do euro. Então o que a gente está pensando aqui? Primeiro, você tem a consolidação dos blocos econômicos como estratégia do capitalismo. Os países, eles precisam dessa rede de comércio, eles precisam, na verdade, desse agrupamento de interesses econômicos e foram criados os 4 níveis para a formação dele. A União Europeia nasce, então, com o Tratado de Maastricht e o Tratado de Maastricht impõe que a criação de 2 subespaços dentro da União Europeia. O espaço Schengen, que vai ser, então, o espaço de livre circulação dentro da Europa, desde que o país tenha assinado o propósito desse tratado, e a criação do chamado espaço da zona do euro, que corresponderia então ao 4º nível. Ok? Só que, galera, é o seguinte, a Europa, ela é um continente desigualmente desenvolvido. Então você tem, na verdade, países que estão no centro do sistema capitalista, com economias grandes, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, que é o maior PIB hoje do continente, você tem a Inglaterra e você tem a França. Só que dentro do continente europeu você tem economias periféricas. Aí num contexto de crise internacional criada nos Estados Unidos, que é a crise dos imóveis de 2008, a União Europeia começa a sofrer os efeitos dessa crise internacional. E os países, e essa crise internacional atinge principalmente os países periféricos, que seriam posteriormente denominados de PIGs. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Esses denominados PIGs, que são as economias periféricas dentro da União Europeia, eles, na verdade, passaram por um problema de indisciplina fiscal e péssima administração das contas públicas. O que gerou, na verdade, um grande problema para a Europa, para a União Europeia, que é a chamada crise na zona do euro. Qual foi a solução encontrada por Bruxelas, capital da União Europeia, para solucionar o problema dos PIGs? Empréstimos bancários, recorrente à troika, que seria a combinação dos 3 principais entes econômicos dentro do espaço econômico da União Europeia. E um outro tema que caberia dizer aqui, que levaria então a esse questionamento da população do Reino Unido sobre a continuidade do Reino Unido na União Europeia, é a questão da imigração. Calcula-se hoje, né, que o Reino Unido ele aproximadamente tenha 3 milhões de imigrantes provindos de diferentes partes do mundo, principalmente do leste europeu, e agora com a crise dos refugiados, claro, com certeza, se a gente pegar aqui no mapa, a Inglaterra ela se mantém isolada do problema migratório. Primeiro, porque ela é uma ilha. E segundo, que ela não faz parte do espaço Schengen, ou seja, ela está isenta do problema da livre circulação de pessoas. Para você entrar no Reino Unido, você precisa então possui na verdade um controle de fronteira muito mais eficiente que outros países, como por exemplo a Grécia, que é a porta de entrada dos refugiados. Então essa crise migratória no leste europeu decorre da entrada maciça de pessoas oriundas do leste europeu, principalmente poloneses, ucranianos, pertencentes à antiga cortina de ferro da Guerra Fria. São países que agora estão se desenvolvendo ao sistema capitalista, estão abrindo as suas economias para o sistema. E em 2013 para cá, você tem a crise dos refugiados que atravessam o mar Mediterrâneo e atingem os países europeus. É um outro problema muito importante para a gente resolver, só que a Inglaterra ela está isenta desses 2 problemas. Só que estar isento não quer dizer que esses 2 problemas não preocupam a população do Reino Unido. Aí, dentro da Inglaterra, surge um grande questionamento sobre queremos ou não continuar pertencendo à União Europeia, certo? Então você tem 2 problemas importantes. A crise na zona do euro, que gera uma desconfiança sobre economias periféricas, com gastos públicos recorrente a empréstimos, e você tem o drama da imigração. Só que a Inglaterra, como um país muito importante do ponto de vista político, econômico, uma grande potência na União Europeia, ela precisa repensar a sua participação. Lembrando então que ela faz parte da União Europeia, só que não aderiu
à zona do euro e tampouco aderiu ao espaço de livre circulação de pessoas. Ok? Aí, neste ano de 2016, o Partido Nacionalista Britânico, ele recorreu à pergunta: ante aos problemas e cenário de desconfiança, de crise humanitária gerada pela imigração, os ingleses responderiam uma simples pergunta: você vai continuar, que seria o in, ou você sai da União Europeia, que seria o out? Sair, permanecer ou sair? No dia 23, numa disputa muito apertada, venceu a saída. E o mais importante para nós aqui é a gente analisar o resultado desse plebiscito para o Reino Unido, que é uma escala mais interna, ou seja, o que vai acontecer com o Reino Unido ante a essa decisão tomada pela própria população, a Europa e também para o mundo. Inicialmente, para o Reino Unido, você tem, primeiramente, a renúncia do primeiro-ministro Cameron, certo? Segundo, você tem um aumento da participação do Partido Nacionalista, que busca na identidade britânica a causa principal para a separação, ou seja, é necessário recuperar essa identidade britânica por meio do nacionalismo, que leva, por exemplo, a conflitos separatistas dentro do Reino Unido. E fruto dessa desconfiança, a Inglaterra, né, ou propriamente o Reino Unido falando, ele teria que rever mais de 50 acordos comerciais com a União Europeia e com o mundo, porque todos os compromissos econômicos estão dentro da União Europeia, né, eles são regidos pelas premissas dos acordos dentro da União Europeia. Você tem movimentos separatistas, um exemplo é a Escócia, que recentemente passou por um plebiscito para ela se separar do Reino Unido, e a Escócia agora disse: não, a gente quer continuar dentro da União Europeia, ou seja, dentro do próprio Reino Unido você tem opiniões divergentes, e isso vai ainda dar muitos capítulos nessa novela. Além do Reino Unido, você tem o problema econômico e tem a questão da imigração. Cidadãos, no caso do Reino Unido, que moram nos países europeus, como que eles serão tratados, né? E qual é a situação dos cidadãos da União Europeia que moram no Reino Unido? Então isso com o tempo, de acordo com o artigo 50 da União Europeia, isso tende a demorar um processo muito lento de 2 anos para que tudo fique normal. E na Europa, quais seriam os efeitos dentro da Europa no sentido da saída do Reino Unido da União Europeia? É um novo efeito dominó. Não aquele efeito dominó da crise da zona do euro, que começou com os PIGs, Grécia, Irlanda, Itália, Portugal, Espanha. Você tem aqui agora um novo efeito dominó, que é o chamado efeito cascata, que a União Europeia deve agora repensar. Hoje, inclusive, no dia 27 de junho, você tem uma reunião entre as duas maiores economias do bloco, entre França e Alemanha, para decidir qual seria a melhor saída para o bloco. E em relação ao mundo, né, você tem o efeito econômico, como a desvalorização da libra esterlina, você tem a valorização do dólar, e você tem a especulação financeira sobre a saída uma das maiores economias mundiais. E no plano geopolítico, aí é um tema muito preocupante, porque esse partido nacionalista, ele tende a se unir com outros partidos nacionalistas pelo mundo, como, por exemplo, as eleições norte-americanas, com o nacionalismo exacerbado do Trump, por exemplo, recolocaria a Inglaterra ou o Reino Unido num diálogo cada vez mais intenso com o fazer a guerra ou mesmo defender o mundo ante o terrorismo, que seriam as desculpas, né, engendradas aí pela doutrina Bush lá em 2001 e 2003 nas invasões unilaterais do Afeganistão e do Iraque. E naquele momento a Inglaterra, né, o Blair, no caso era o primeiro-ministro, era o principal parceiro dos Estados Unidos para a guerra. E com o Cameron, o Reino Unido ganhou, na verdade, uma estabilidade política e na geopolítica mundial. E agora, com a saída do Cameron e o ressurgimento desse movimento nacionalista, com a bandeira de que tem que defender a identidade britânica, realmente a situação mundial ganhará novos capítulos. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês aí na análise desse episódio da economia mundial, da política mundial.
e sucesso para vocês aí. Tchau, tchau.